Depois de mais de 8 horas de julgamento, acabou agora há pouco o tribunal do júri do Tomás Oliveira. Ele que foi condenado pela morte da Maria Helena, na época sua esposa, e daqui a pouquinho nós trazemos ao vivo qual foi a sentença. Obrigado, Pedro, pelas informações. Pedro, durante toda a tarde acompanhou esse caso. Se você não lembra, daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem, inclusive com os detalhes, porque é uma tragédia que chocou não só a nossa região, mas chocou todo o país. Esse rapaz teve a frieza de matar a própria esposa. Depois disso, mesmo na frente dos filhos, ele desce a esposa do apartamento para o carro, desova o corpo em um poço e fica por vários dias, até meses, dizendo que ela teria desaparecido. Daqui a pouco os detalhes no Cidade Alerta. Agora eu vou falar com a Laís Cardoso, depois de chamar o destaque do Pedro, porque a Laís também tem destaque. Dessa vez, do transporte coletivo, que volta a ser assunto na cidade de Londrina. E mais uma vez tinha que ser negativo, né, Laís? Seu destaque, boa noite. Oi, Buganza, boa noite para você, boa noite a todos. Usuários do transporte coletivo reclamam da superlotação em linhas que cortam a cidade. Inclusive, nós temos vídeos que confirmam esse problema. Daqui a pouquinho, aqui no Cidade Alerta. Buganza. Obrigado, Laís, pelas informações. É você fazendo o programa junto comigo. Temos vídeo de lotação, temos áudio de denúncia, temos desabafo de muita gente que entrou em contato. Sabe por quê? Porque ontem nós demos a notícia de que o caso da Comissão Especial de Investigação foi arquivado na Câmara, que os vereadores vão parar de investigar os contratos da Prefeitura com as empresas. Depois disso, olha lá os usuários, voltaram a reclamar, apareceram de novo com as mensagens dizendo: Buganza, os vereadores não estão olhando por nós, olha o jeito que a gente está andando de ônibus, vê se isso tem condição. Já vou trazer daqui a pouco os detalhes aqui no nosso Cidade Alerta, combinado? 18h02. E atenção, eu começo o programa de hoje falando que após 3 anos de muitos adiamentos, Tomás Oliveira de Melo, acusado de matar a própria esposa, foi a júri popular. Esse é o Tomás. Essa é Maria Helena Bispo Carvalho, 28 anos. Os dois tinham um relacionamento. Chegaram a ficar casados por pelo menos 5 anos. A família já dizia que o relacionamento dos dois era muito conturbado. Já dizia que ela reclamava da rotina do casal. Só que o que a família não acreditava é que esse rapaz teria coragem de tirar a vida dessa jovem, na sequência, levar o corpo até uma chácara, jogar dentro de um poço e falar para a família que ela simplesmente tinha desaparecido. Ele teve a coragem, inclusive, de pegar o celular da vítima por um período e conversar com a família como se fosse ela. O crime gerou a maior repercussão nacional, não é, Pedro? Boa noite para você. Você está no Tribunal do Júri, onde tudo aconteceu durante essa quinta-feira. Exatamente, Buganza. Depois de muita espera para a família, até para o próprio réu, o julgamento aconteceu hoje aqui em Apucarana, no Fórum da cidade, na região norte do estado. Foram cerca de 8 horas de julgamento até que fosse pronunciada a sentença. O Tomás Oliveira, ele que era casado com a Maria Helena, na época com 26 anos, a matou e depois a jogou em um poço. O corpo só foi encontrado depois de 8 meses de buscas. Lembrando também que o Tomás ele ficou foragido por cerca de 6 meses e depois de 2 meses preso, indicou onde estava o corpo que realmente foi encontrado e depois enterrado. E aí, Buganza, os 7 jurados consideraram que ele foi culpado pela morte dela, também destacando que ele era um réu confesso, e a pena foi de 20 anos de prisão. E aí, as qualificadores também, a questão da pena. Ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado, entre os qualificadores motivo fútil, também feminicídio e ocultação de cadáver. O Tomás, ele está preso há cerca de 2 anos e alguns meses, e isso foi descontado da pena. Então, a pena final dele ficou em 17 anos e 8 meses. Nós conversamos com a família, nós também conversamos com o promotor de acusação e, no caso, de defesa da vítima, né? Vamos ter essas entrevistas daqui a pouco, mas vou aproveitar que ao meu lado estão as advogadas de defesa do Tomás para falar o que elas consideraram em relação a essa decisão do Tribunal do Júri hoje à tarde. A doutora Jaqueline e a doutora Natália ao meu lado vão falar com a gente então.
Doutora, como é que a defesa recebe essa pena? Acha uma pena que vai recorrer? Considerou justa, já que ele era um réu confesso? Uma boa noite para a senhora. Boa noite a todos. Bom, a defesa se surpreende, né, com a decisão do jurado, tendo em vista que nós temos plena convicção de que ele não tinha a intenção de matá-la. Trabalhamos isso dentro do plenário, entretanto, os jurados entenderam que ele tinha a intenção e que reconheceram as qualificadoras. Por enquanto, ainda não conversei exatamente ainda com o cliente, vou conversar com ele se ele se manifesta o interesse de recorrer, tendo em vista, né, que a pena que ele irá cumprir agora, já tendo realizado a detração, foi de 17 anos e 8 meses. Então, assim, a defesa, obviamente, gostaria de ter tido outro resultado. Entretanto, ele já estava consciente que nós poderíamos, sim, ter aqui, no caso, uma invertida, né? O reconhecimento da condenação, bem como de todas as qualificadoras. E, doutoras, ele vai cumprir a pena aqui no Paraná, em Santa Catarina, onde ele já estava preso? Bom, até em virtude da família dele ser de Santa Catarina, a defesa vai pedir a remoção dele para o estado de Santa Catarina para que possa ele ficar mais perto da família, ter um contato mais próximo. Doutor, uma outra dúvida, que tinha algumas informações desencontradas. O Tomás, ele já tinha algum outro tipo de condenação e por isso cumpria lá a pena? Ou a pena cumpria lá por conta da época que ele foi preso, ele estava em Santa Catarina? Bom, ele teve uma tentativa de homicídio no estado de Santa Catarina, salvo engano, no ano de 2014. A defesa aqui do estado do Paraná não acompanhou esse processo, nem o julgamento de lá. Entretanto, em setembro do ano passado, saiu o julgamento, né? E ele foi condenado a 11 anos. E ele, em virtude desse julgamento, ele foi até Santa Catarina. Entretanto, como a defesa que solicitou a remoção dele para a participação do plenário, ele voltou para Apucarana. Entretanto, a gente pretende que ele volte a Santa Catarina para que faça o cumprimento lá. Muito obrigado às doutoras pela atenção, tendo nos aguardado aqui. Boa noite. Então, Buganza, está aí a fala da defesa do Tomás Oliveira, né? Então, só recapitulando, que esse júri inicialmente estava marcado para maio, mas a defesa queria que ele estivesse presente no julgamento, então ele foi transferido agora para junho, já que ele estava em Santa Catarina, veio para o Paraná, Apucarana, e deverá voltar para Santa Catarina. E, Buganza, nós também conversamos hoje à tarde com a irmã da Maria Helena, ela que falou que se fosse 100 anos de detenção para ele nesse julgamento, ela não iria ficar satisfeita, já que não terá a irmã de volta. E também conversamos com o promotor do caso, promotor de acusação, ele que não descarta recorrer e até querer uma pena maior. Vamos ouvir o que disse o promotor. A gente ficou satisfeito com a decisão dos jurados, reconhecendo a tese do Ministério Público de homicídio triplamente qualificado, em razão de ser por asfixia, por motivo fútil e também por feminicídio, e ainda também pelo crime de ocultação de cadáver, tendo sido aplicada uma pena em relação ao homicídio de 18 anos e 9 meses e com relação à ocultação de cadáver de 1 ano e 3 meses, totalizando 20 anos de reclusão. Não é uma pena baixa de 20 anos, mas eu até tinha a expectativa de uma pena maior. Tá? Então eu vou fazer reflexão para ver se existe essa possibilidade de aumento de pena, obviamente dentro dos critérios fixados pela lei, que poderia eventualmente a gente tentar lutar para aumentar, mas eu ainda não fiz essa reflexão se vai haver ou não algum tipo de recurso pelo Ministério Público. 18:09. Pedro, você também conversou com a família, a irmã falou sobre essa decisão. Falou sim, Buganza, muito emocionada. A Rosiline Carvalho falou a avaliação dela em relação a essa pena, também como que está a família. Todos ainda muito abalados, quase 3 anos depois de toda essa tragédia, depois de todo esse crime, né, que tirou a vida da Maria Helena, que tinha 26 anos na época. Ela também falou que a filha do casal, hoje com 7 anos, ainda continua fazendo acompanhamento psicológico, já que não superou o trauma de ter perdido a mãe. Lembrando também que essa criança estava no apartamento no dia e no momento em que a própria mãe foi morta pelo pai. Vamos ouvir então o que disse a irmã. Revivemos de novo, né, essa dor, então é um alívio, dá para agora dar uma respirada melhor, saber que a justiça está sendo feita e que ele pague cumprindo aí toda a pena dele. Porque a partir do momento que você dá um material numa pessoa e que você tampa a boca dela impedindo que ela possa pedir qualquer tipo de ajuda, é sim intenção de matar. Ele quis matar, ele escolheu matar. Não tem outra explicação. 18:10. Dá para ver muito bem que a irmã
não ficou satisfeita com a pena. Por quê? Pela forma como tudo aconteceu, por ser na frente dos filhos, pela crueldade, por ele ter jogado ela dentro de um poço, por ter enganado a família, por, anteriormente, ele já ter uma acusação de uma tentativa de feminicídio no estado de Santa Catarina, ou seja, por essa série de agravantes, a família acredita, não só a família, como também acredito que todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta, que essa pena deveria ser maior. 18 anos de prisão, quase 18 anos de prisão, para alguém que tem coragem de matar a sua própria esposa na frente das crianças, enganar essas crianças, enganar a família, jogar o corpo dentro de um poço. Muito cruel, não é? Muito cruel. E aí a gente fica pensando, bom, 18 anos, quanto tempo ele vai ficar na cadeia até conseguir, por exemplo, um regime semiaberto, para estar de novo na rua? Será que realmente essa sentença causa na gente uma sensação de que quem comete um ato tão cruel como esse vai ser punido da forma como deveria?